Um estudo feito pela Sociedade Bíblica Americana, que eu inclusive já citei num outro episódio, perguntou para pessoas de diversas gerações o porquê elas liam a Bíblia. O que as pessoas mais responderam foi unânime entre as gerações, que era para se aproximar de Deus. Mas a segunda razão mais falada, mais citada, variou muito entre as gerações. As gerações mais antigas, ou seja, pessoas com mais de 77 anos, disseram que a razão que elas mais liam a Bíblia, em segundo lugar, era para saber da vontade de Deus. Então, o que Deus queria para elas? O que Deus queria para a vida delas? Que elas fizessem por Deus. Já a segunda resposta mais dada pelas gerações mais novas, com menos de 25 anos, foi para buscar conforto. Essas respostas tão divergentes entre diferentes gerações me deixaram pensativa em relação a como cada um enxerga a religião. Porque, afinal, o que seria a religião? Bem, se você quer ouvir um pouquinho aqui sobre esse assunto, senta em volta da nossa fogueira e vamos falar sobre isso. Uma maneira que a gente pode observar a mentalidade ou como as pessoas enxergavam a religião em cada época é ver a temática e o conteúdo dos hinos e das músicas feitas exatamente naquela época. Então temos alguns hinos que a gente canta até hoje, mas que foram feitos há muitos anos atrás. Por exemplo, esse, talvez você conheça. Castelo forte é o nosso Deus, se temos de deixar parentes bem zelar, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Essa música foi composta em 1529 por Martinho Lutero, ou seja, lá no século XVI. E qual que é a temática dessa música? É o poder de Deus, ele é um castelo forte, e também que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo, até de parentes bem zelar, como é colocado ali. Um outro hino muito conhecido, escrito um pouco depois, mas ainda há muito tempo atrás, é o que segue. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Esse é um hino que talvez você conheça também, foi escrito em 1886. E qual que é a temática dele? Fala muito sobre a criação de Deus, se você lê o restante da letra, e também louvor a Deus, quão grande és tu, né? Um outro hino que eu gosto muito, avançando mais vários anos aí, esse já foi escrito na década de 60. Ele se chama Vaso Novo e fala: quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Então, mais uma vez, uma temática aqui de transformação de vida. Então, o que Deus quer da minha vida? Eu estou colocando a minha vida nas tuas mãos, como se fosse um vaso, né? Um pedaço de barro nas mãos do oleiro. Inclusive, é uma figura de linguagem que é usada na própria Bíblia. E eu estou colocando isso nas mãos de Deus para que Ele transforme a minha vida e o meu caráter para ser da maneira que Ele quer. Então você veja temáticas de bastante adoração a Deus e de nós nos colocarmos nas mãos de Deus para fazer o que Ele precisa fazer na nossa vida. E quando a gente analisa as músicas de hoje, se você ouve ali uma rádio gospel, algumas músicas mais atuais, quais são as temáticas? Bem, eu não vou citar nenhuma música aqui mais específica, mas eu deixo até um desafio para você, ao ouvir a música, analisar qual que é essa temática. Mas a minha percepção é que as músicas atuais acabam focando muito mais no nosso eu. Então, nas minhas lutas pessoais, nas minhas batalhas, nas minhas angústias, e um pedido de Deus, uma entrega até desses problemas aos pés de Deus para que Ele nos ajude ou faça o que tem que fazer também na nossa vida. E a gente pensando, nesse paralelo aí, bate um pouco com essa pesquisa que eu citei lá na frente, dessas gerações passadas, entendendo a religião mais como algo do que eu tenho que fazer para Deus, ou como transformar a minha vida para ficar de acordo mais com Deus, e as gerações mais atuais, olhando a religião como uma maneira de se sentirem melhor ou de conseguirem resolver as suas angústias e as suas batalhas pessoais e individuais. E quando a gente olha as músicas nos tempos bíblicos, será que a gente consegue fazer essa análise? Sim, a gente consegue fazer essa análise, porque um dos livros da Bíblia é exatamente as letras de músicas que eram cantadas na época, que é o livro de Salmos.
Então, Davi, que escreveu a maior parte dos salmos, ele era um grande letrista. Ele escrevia as músicas e essas letras estão registradas ali nesse livro na Bíblia. E, analisando a temática dos salmos, né, qual que é o conteúdo ali dessas músicas? Fala um pouco de tudo. Então, você tem um momento em que ele está colocando as suas angústias perante Deus e pedindo força, pedindo auxílio e ajuda, mas também ele está honrando a Deus e louvando a Deus, o seu grande poder criador, a sua grande força, e em outros momentos ele está arrependido das coisas que ele fez na vida e ele pede perdão. Em outros momentos ele está meditando sobre a lei de Deus. Então são temáticas variadas. Mas afinal, quem está certo ou o que seria a religião em si? Bem, eu enxergo a religião como uma aliança que nós fazemos com Deus. Então Deus vem até nós e pede para que nós sigamos a Ele. Você quer fazer uma aliança comigo? Ele pergunta para a gente. E se a gente disser que sim, nós fazemos uma aliança com Deus. E como é que funciona essa aliança? Nessa aliança, a gente obtém muito de Deus, porque Ele promete várias coisas que Ele vai fazer por nós. São as promessas que a gente lê na Bíblia. Então, Ele promete sim nos libertar dos temores, Ele nos promete a paz e, em última análise, Ele nos promete a salvação. Além de muitas outras coisas que eu poderia colocar aqui. Mas como toda aliança, existem as duas partes. Qual que é a nossa parte? Quais são as nossas responsabilidades perante essa aliança? A nossa responsabilidade é ser fiel a Deus, é deixar com que Deus transforme a nossa vida e amá-lo de todo o coração, além de também outras responsabilidades que nós temos que estar ao longo da Bíblia. Então, a minha preocupação é que quando a gente enxerga a religião como uma ferramenta para que a gente se sinta melhor, no momento que a gente não está se sentindo tão bem em relação a algum aspecto da religião, a gente vai cair fora. E muitas vezes, esses momentos acontecem, sim. Então, vamos dar algum exemplo aqui. Uma pessoa está ali tirando sarro de você pelo que você faz, pelas decisões que você toma na sua vida. Tem vezes que a gente tem que deixar de fazer certas coisas que a gente gostaria de fazer, mas a gente não faz porque entende que dentro dessa aliança que a gente fez com Deus não compete fazer aquilo. Às vezes, dentro da própria igreja ou da própria comunidade que você participa, uma pessoa vai te decepcionar ou vai fazer alguma coisa errada para você. E, em última análise, nós temos várias histórias de mártires que chegaram a dar a própria vida. Então você veja que quando a gente enxerga a religião muito mais como uma aliança, a gente está disposto a fazer muito mais, que era o que essas pessoas aqui que deram até a vida por Deus fizeram. Elas não enxergavam a religião como simplesmente uma maneira de se sentir melhor, mas uma aliança que elas fizeram com Deus e que elas não iam quebrar de jeito nenhum, nem que tivesse que dar a vida por isso. E o mais irônico é que quando a gente foca exclusivamente nos nossos problemas, eles aumentam na nossa cabeça. É exatamente quando a gente tira o foco dos nossos problemas e foca muito mais na nossa missão, nas nossas responsabilidades dentro dessa aliança, que os nossos problemas até perdem um pouquinho a sua magnitude. Então, eu convido todos vocês para entregarmos sim as nossas angústias e as nossas dificuldades aos pés de Deus para que Ele nos ajude. Mas sempre mantendo a seguinte pergunta em mente: o que eu vou fazer por Deus? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau! Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha ele para que ele possa avançar ainda mais. E se ficou alguma dúvida, coloca também nos comentários para a gente ter esse feedback de vocês e responder qualquer pergunta que a gente possa responder.